Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiríssimo episódio do Isso é Tudo Narrativa, o seu fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou o seu anfitrião, Lucas Milan, e estou aqui com o seu outro anfitrião, o Neto. E aí, Neto, tudo bom? Que grande prazer estar com você aqui, finalmente. Sim, tudo bem por aqui, tudo tranquilo. Estou muito contente com esse novo projeto que a gente vai tocar, então muitas emoções. Exato, a gente está aqui para basicamente, como o título do podcast já diz, falar sobre histórias no geral. Mais um pouquinho na frente desse episódio, vamos falar um pouquinho mais a fundo do porquê fazer um podcast sobre narrativa em pleno 2024. Era da saturação do podcast, esse vai ser o 20º ano do podcast que eu já acompanhei, mas sempre tem espaço para mais um, né? Mas a ideia desse programa é a gente dividir em dois blocos. O primeiro, a gente trazer um pouco do que a gente vem lendo, ouvindo, jogando, alguma história que a gente experienciou recentemente e queria ter um lugarzinho para falar sobre elas, convidar mais pessoas para participar dessa discussão. E em um segundo momento, nós vamos trazer alguns temas para a gente debater sobre narrativa no geral, desde temas mais intrínsecos à narrativa, como por exemplo, o que torna uma história mais romântica, ou mais emocionante, ou melhor construída, até temas mais materiais da narrativa, como por exemplo, a situação do mercado editorial, ou por que algumas histórias são mais produzidas do que outras. Enfim, tem muito que a gente pode falar ao longo dos próximos episódios, mas vamos começar trazendo as coisas que nós queremos comentar nesse primeiro episódio. Neto, quer fazer as honras? Adoraria começar, e eu já vou começar trazendo um mangá, e também, não apenas um mangá, que já é o que eu gosto muito, mas de um recorte extremamente específico, que são mangás que tratam ali ou tem alguma correlação com alimentação, com culinária, né, com cozinha. Ainda bem que eu já jantei, viu? Porque senão tá ferrado. Justo. Então hoje eu queria comentar com você sobre Superman versus comida, as refeições do Homem de Aço, com o roteiro, né, do Satoshi Miyagawa e a arte do Kai Kitagou, que foi publicado aqui no Brasil, são 3 volumes apenas, e como o próprio título já deixa bem claro, a gente vai acompanhar o Homem de Aço, né, o Superman, viciado em comida japonesa. Aí então, eu não sabia, eu já tinha visto que tinha alguns animes produzidos pela Marvel e pela DC, mas não fazia ideia de que tinha mangá também. É uma produção da DC, no caso? Você sabe? É uma produção da própria DC. O Miyagawa, ele, além desse mangá, ele também fez um que foi, né, em parceria com a DC, do Coringa, né, em que o Coringa tem uma operação ali meio de babá, de uma versão bebê do Batman. Então é uma investida, né? Tanto a DC quanto a Marvel nos últimos anos têm tentado aumentar a penetração no mercado japonês, e aí uma das medidas foi adaptar a mídia. Então a gente tem esse exemplo do Superman, do Batman, a própria Marvel já tentou diversas linhas, até mesmo voltado para um público mais infantil. É uma tentativa deles de aumentar a presença nesse mercado tão concorrido. Oh, que massa. Mas diz aí, como demônios eles adaptaram o Superman para um mangá de culinária? É um mangá bem diferente assim na sua proposta, porque ele tem os tropes tradicionais do Super-Homem, né? Então ele vai ter o Super-Homem versus o Lex Luthor, o Super-Homem envolvido ali com a Lois Lane, né? Enfrentando ameaças intergalácticas. Mas não é sobre isso, não é sobre os momentos em que ele está no confronto, mas sim o que ele faz pós o confronto. O que o Super-Homem faz para relaxar depois? Ele basicamente sai para comer. E nesse ponto específico aqui da história, o Superman está muito encantado com a culinária japonesa, e não a culinária japonesa, né, de restaurantes super chiques e, né, sushi, sashimi. Não, ele está extremamente apaixonado pela culinária japonesa de rua.
Então ele vai querer comer hambúrguer, ele vai comer donburi, ele vai querer comer comida de combine, ele vai querer comer comida comum e simples de rua. Então o mangá ele vai construir através dos seus capítulos ao mesmo tempo que ele está construindo, né, esse dia a dia do super-homem, intercalando essas atividades de super-herói dele com esse lado da comida, ele também vai tentar construir uma linha narrativa de o que é a comida do Japão, né? O que é a comida do dia a dia do Japão, né? Quais são os pratos quentes que ele come? Porque a gente tem muito, né? O Ocidente ele tem muito essa imagem meio mítica de que é sushi todos os dias e é só peixe cru. Então, dá pra ver que há um esforço no mangá de trazer uma comida bem pé no chão mesmo. Ele vai sentar e vai pedir um hambúrguer específico de uma rede de fast food. E os exemplos que ele traz na história são exemplos em que a gente tem como se fosse uma paródia de um estabelecimento real. Então, nessa edição da Panini mesmo, eles acabam trazendo... esse restaurante que ele está fazendo né, paródia é um restaurante X no Japão. Esse tipo de comida, principalmente quando é alguma comida industrializada, combine, né, alguma coisa assim, é um alimento Y que existe realmente do Japão, dessa marca. Então ele vai fazendo essa paródia dele mesmo para poder construir essas situações com o super-homem. Então serviria meio como um turismo culinário pelo Japão, mas através dos olhos do Superman. Pior que seria, porque é bem possível você fazer um roteiro em que você replica essa alimentação do super-homem. É muito fácil, porque tem as localidades, eles falam quais são os alimentos de rede, né? Tipo rede de restaurante, rede de combine, eles deixam isso bem claro. E aí, para não ser um mangá que trata única e exclusivamente de comida, né? Do alimento enquanto uma coisa, ele faz uma construção com os personagens que fazem parte da mitologia do super-homem. Então vai ter a preocupação do super-homem de interagir com outros heróis e utilizar a comida como uma ponte para chegar até esses outros heróis. Então, por exemplo, ele leva o Batman para jantar. E aí o Batman, obviamente, o bilionário, ele quer ir no melhor restaurante. E o super-homem tá tipo, não, vamos nesse restaurante aqui que eu confio, que é simples e tal. E aí ele vai tentando fazer essa construção de relação do super-homem ser pautada pelos momentos em que eles estão comendo juntos. Por favor, me fala que o Aquaman aparece em algum momento pra comer sushi. O Aquaman aparece justamente para comer sushi daquele... Acho que você já deve ter visto matéria, aquele sushi em esteira, sabe? Sei, já foi em restaurante assim. Uma facada, dá uma dó, mas é tudo tão gostoso. E aí é muito engraçado porque além de ser o Aquaman comendo sushi e tendo uma relação bem interessante com o fato dele estar comendo peixes, quase como uma coisa meio respeitosa, do tipo, o animal deu a vida pra gente se alimentar, a gente tem que, né, fazer valer esse sacrifício do animal. Tem também uma desconstrução do que a gente entende como sushi, sabe? Porque a gente tem muito aquela questão de, nossa, a gente bota, sei lá, cream cheese no sushi, os japoneses devem odiar quando olham pra gente, etc. Mas não, eles têm os sushis estranhos do lado deles, tipo sushi de salsicha, sushi de omelete, sushi de vários alimentos que você fala, gente, isso não é sushi. Mas eles têm isso lá, normalmente, sabe? Então, a construção, assim, os melhores momentos do mangá são sempre pautados quando o Superman, ele tá tentando construir uma relação com outros personagens através da alimentação. Então ele vai construir isso com os membros da Liga da Justiça, ele vai construir isso com a Lois Lane, e o melhor capítulo de todos para mim, que é quando ele vai construir uma... eu não sei se dá para dizer que é uma relação, mas uma discussão ali, meio que uma amizade mais inimizade por parte do Lex Luthor com ele.
em que o Lex fica meio que querendo competir com o Superman em todas as micro coisas. Entre elas, até quem compra o melhor bentô, né? Tipo, o bentô que vai ser mais caro, mais tudo. Bentô aí, é a marmitinha, né? A marmitinha que vende em combine, que basicamente é o quê? Uma proteína, um tipo de legumes ali para você se alimentar, um pouco de arroz e tal. Tem algumas combinações já conhecidas. E aí o Lex, ele obviamente ele vai tentar se fazer valer de uma posição de poder, né, através do capital dele. E o Super-Homem vai num bentô mais humilde, mas mais focado no sabor, né? Na construção de sabor e dos alimentos que estão ali presentes. Legal, então você diria que a narrativa é uma narrativa mais diferente dos quadrinhos do Superman, que é uma coisa mais focada na ação. Essa daí é muito mais slice of life, muito mais do cotidiano, muito mais histórias menorzinhas, mas que constroem bastante essas relações interpessoais através da comida, né? Um mergulho cultural na culinária do Japão e o que isso significa culturalmente. Com certeza. Além disso, eu acho que tem uma tentativa de construção de história aqui muito válida pro personagem. Porque ele gera uma humanização do Superman ao tratar o personagem, que é tipo um deus praticamente no universo da DC, como uma pessoa normal que precisa se alimentar, tem seu próprio paladar, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, né? Ele está sempre experimentando um alimento diferente. Então, existe essa normalização do personagem através da narrativa. E é uma história, né? Uma narrativa que é construída que respeita a essência do personagem. Então, os comportamentos que a gente imagina que o Super-Homem tem enquanto herói, né? Aquela coisa bem escoteira, né? Ele sempre vai ser o primeiro a se colocar em perigo, ele vai sempre lutar pelo que é certo, pelo que é bom, que são elementos que a gente vê trabalhados através de uma narrativa de aventura nos quadrinhos. Aqui esses valores, eles são retomados, né? Então eles estão sempre presentes nessa história, porém de um outro viés, o viés do slice of life, o viés da história cotidiana e até meio mundana do personagem, sabe? Ele é muito respeitoso com a mitologia do personagem, mesmo que esteja abordando ela sobre um outro viés, sobre um outro modo de trabalhar. Isso é muito legal de ouvir, porque eu, falando bem sinceramente, sempre achei o Superman um saco. Justamente por esses motivos dele ser sempre o certinho, o mais poderoso, o que vai vencer no final pelos meios dele. E isso em um contexto de ação nunca me pareceu muito interessante. Mas você comentando nessa outra perspectiva, eu fiquei me coçando pra pegar pra ler, viu? É bem interessante olhar, porque a gente fica esperando que tenha uma diferença no personagem, porque, cara, se o Superman não tá levantando um prédio com seus músculos e voando por aí, não é Superman, mas a sensação é a contrária, assim, sabe? De, tipo, ainda tudo que faz o personagem ser o que ele é, ainda tá ali presente, mesmo que ele esteja apenas comentando sobre disputa de doces japoneses de combine que ele faz com a Supergirl, por exemplo. Eles vão numa combine, os dois compram uma série de doces diferentes, daqueles bem industrializados, sabe? Daquele bem de pacotinho, assim. E a discussão dos dois personagens e o modo como eles vão conversando e falando sobre, poxa, né, você faz isso comigo, eu não acho isso tão legal, ou você me trata dessa maneira e eu me sinto, né, inferior a você enquanto heroína. Todas essas conversas que vão acontecendo enquanto eles estão basicamente degustando coisas, trazem à tona tudo que o personagem é. Então, me brilha muito os olhos, porque enquanto um mangá de comida, que já é algo que eu gosto bastante de acompanhar, ele é muito bom, dá muita fome, dá muita vontade de comer tudo que ele tá comendo, assim. Mas é muito encantador ver que quando os autores eles conhecem a essência de um personagem,
eles não precisam necessariamente ficar presos a como a história daquele personagem sempre foi contada. Eles conseguem subverter e trazer tudo aquilo que a gente conhece do personagem numa outra roupagem. E a gente tá cheio de exemplos de adaptações do próprio Superman que não deram muito certo. Vou até citar aqui, com risco de ser soterrado em mentions no Twitter por bots, mas os filmes do Zack Snyder, pra mim, não entenderam a essência do personagem e levam ele pra um caminho completamente oposto e contraditório ao que ele deveria ser, por exemplo. Fico feliz que ainda tenhamos autores capazes de pegar uma essência e trabalhar ela de um jeito inovador desse jeito. Sim, o que eu gosto bastante é que, obviamente, o foco é o Super-Homem, mas os personagens que aparecem ali para fazer essas discussões com ele, né, para interagir com ele, também são muito fiéis ao que a gente imagina da essência deles, né? Então, o Batman ser uma pessoa mais retraída, mas, né, ainda tem uma bondade dentro dele, é trabalhado de alguma maneira através de como ele se alimenta e das memórias que essa alimentação traz para ele, ou o heroísmo da Diana, o temperamento meio cuca fresca do Aquaman, e aí ele se inspira bastante num meio ali do Aquaman mais dos anos 90, né, que tinha perdido a mão, tinha um cabelão, que foi até uma inspiração aí desse Aquaman do Momoa atual, mas ele traz esses elementos e ele é muito apurado em pegar o que a gente enxerga como são as tintas fortes de cada personagem e falar, cara, eu acho que esse elemento ele ficaria tocado, e aí sai uma história extremamente... não dá pra dizer que ela é extremamente memorável ou que vai mudar a sua compreensão do personagem, mas vai trazer uma faceta diferente, assim, que a gente não está acostumado a ver os heróis se preocupando com, eu vou comer um miojo, mas quero que seja o melhor miojo possível, sabe? É como comer um doce novo que não vai mudar a sua vida, mas vai te deixar com um sabor docinho na boca, né? Exatamente, ele vai preencher aquela necessidade de açúcar. Uma dúvida, Neto. Você comentou que eles exploram diferentes pratos, diferentes contextos da culinária japonesa. Eles também exploram diferentes regiões do Japão? Eles vão para uma região específica que tem um prato específico ou é tudo meio concentrado lá em Tóquio? Eles vão para algumas regiões diferentes. Então ele vai atrás de alguns pratos mais típicos, principalmente quando ele vai... mais no segundo volume, em que ele tem umas interações um pouco mais intensas do que o primeiro e o terceiro. Então ele viaja bastante pelo Japão. Boa parte das histórias, aí eu digo que 80% das histórias são de coisas ali em Tóquio, né? Porque ele acaba focando bastante em redes de restaurantes, mas tem os momentos em que eles dão uma afastada e comem alguma coisa mais regional, sabe? Legal. Só tenho uma última dúvida, que é, na verdade, duas. A última eu vou deixar pro final mesmo da sua parte. Tem você comentou que são diferentes histórias com diferentes personagens, que eu imagino que elas se fecham, mas tem alguma narrativa que acompanha pelos 3 volumes? Tem sim, curiosamente tem. Aqui nesse ponto da história do Super-Homem, a gente tá no momento em que ele ainda não se revelou como Clark Kent para Lois Lane. Então existe uma incerteza por parte do personagem de como fazer isso, e nesses 3 volumes a gente tem o arco do Superman meio que, né, se aproximando da Lois e ficando dividido, ele entrando no grande confronto com o Apocalipse, né, em que a gente tem a famosa morte do Super-Homem, o retorno dele e após isso meio que um fechamento para essas dúvidas que ele tem com a Lois, né? Então, meio que a relação dele com a Lois Lane, ele vai amarrando isso nesses 3 volumes pra gente... ele começou num ponto e vai terminar em outro ponto, e tudo isso vai ser permeado pela história dele nesse período em que ele tá tão fascinado pela culinária japonesa. Que legal. Você tem mais algum ponto pra trazer? Senão eu vou te trazer a última dúvida.
Não, é só uma história realmente em 3 volumes. Os 3 estão publicados no Brasil atualmente, né? Foram publicados pela Panini. Então é bem tranquilo de achar e eu acho que vale muito a pena para quem é fã da DC, sabe? Para quem quer ver uma outra faceta do personagem, eu acho que é uma aventura divertida ali, pensar no personagem fazendo algo tão mundano. Maravilha. Minha última dúvida é... Eu falei que eu tava aliviado de ter conseguido jantar antes de começar a gravar, mas ainda assim não adiantou. Tô morrendo de fome agora. Então vou te deixar com fome também. Se você pudesse escolher um prato que aparece nessa obra pra comer agora, qual seria? E o lamen duplo de porco, que ele come quase sempre ele come um lamen muito gostoso nas edições, sempre tem uma história disso. E nossa, é tão bonito, tem informativo o lamen bonitinho, aí ele fala sobre a consistência certa do macarrão, a consistência certa da carne, ou como o caldo é encorpado, sobre os complementos que ele colocou naquele dia. Olha, o lamen dele de porco dá água na boca. Puta, que sacanagem. Desculpa aos ouvintes por ter feito isso com vocês também, mas eu precisava saber. Então isso foi... Qual é o nome do mangá mesmo? Superman vs Comida, as refeições do Homem de Aço. Maravilha. Bom, vamos passar do mangá para uma narrativa mais tradicional, entre muitas aspas. Vou falar sobre O Ciclo de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Como você fala Le Guin, Neto? Você tem um jeito preferido? Eu gosto muito do Le Guin. Eu acho Le Guin, sei lá, parece mais fazer sentido na minha cabeça quando eu leio. Eu já ouvi tantas formas e de tantos jeitos que eu vou variando, então não estranhe. Mas O Ciclo de Terra-Mar é a grande obra de literatura fantástica dessa autora norte-americana, que ela é mais famosa pelos seus livros de ficção especulativa, principalmente as 2 obras que mais populares dela os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão, 2 obras que ela lançou nos anos 70, que, diferente de outros autores de ficção científica, que focam bastante na parte científica da ficção, ela traz um lado mais antropológico para as especulações que ela traz. Então ela traz muitas questões sobre gênero, sobre construção de sociedade. Os Despossuídos, por exemplo, fala muito sobre teoria política com um peso bem forte da dualidade entre o capitalismo e o anarquismo. Então ela é uma autora de ficção científica muito única e, para mim, uma das melhores do século XX. Mas da mesma forma que eu confessei que eu nunca gostei muito do Superman, eu também nunca fui muito fã de alta fantasia. Então esse daqui... Olha só. A minha teoria é porque a gente cresceu nos anos 90, começou nos anos 2000, com exceção, a grande exceção do Senhor dos Anéis, alta fantasia era uma coisa muito brega, sempre foi. Já tinha chegado naquele estado de paródia, sempre. Era o Caverna do Dragão, que era uma coisa mais de comédia. Os filmes que tentavam se levar um pouquinho mais a sério, todos foram um fracasso estrondoso. Só ver aquele filme do D&D que lançou no comecinho dos anos 2000, que foi horroroso. Mais recentemente, acho que a gente tá vivendo um revival desse tipo de história. Acho que o D&D, por exemplo, tá super popular novamente, principalmente por pessoas que jogam online, gravam as suas campanhas, novos livros de alta fantasia que estão surgindo. Então acho que é um momento em que tá voltando à moda e isso me incentivou um pouquinho a explorar um pouco mais o gênero. Como eu já gostava muito da Le Guin,
decidi dar uma chance também pro Ciclo de Terra-Mar. E a primeira coisa que me surpreendeu é que, apesar de ser um dos textos fundadores do que a gente conhece popularmente hoje por alta fantasia, ele se diferencia bastante estilisticamente, principalmente. Ele é um texto que você não vê os mesmos clichês da forma de contar histórias fantásticas que você veria numa história publicada hoje, por exemplo. É muito parecido com a sensação que a gente tem ao ler Tolkien hoje em dia. Apesar dos elementos serem muito reconhecíveis, você entender a jornadinha do herói, a construção da lore, tudo isso é muito reproduzido em histórias posteriores. O jeito de contar causa um pouquinho de estranheza, uma estranheza que eu gostei bastante, me surpreendeu muito positivamente. E não é estranho, porque o Feiticeiro de Terra-Mar, que é o primeiro, ele saiu em 1968, mais de uma década e meia depois do Senhor dos Anéis, mas ainda assim já vai fazer 50 anos, 60 anos que saiu, então muitas vidas atrás. Eu decidi falar primeiro sobre o Ciclo de Terra-Mar e não só sobre o primeiro livro. Primeiro porque eu tô devorando esses livros esse ano, mas também porque eu acho que eles juntos formam uma unidade muito interessante do que a Le Guin conseguiu trabalhar aqui. Acho que diferenciam essa história muito de qualquer outra obra que eu já li, seja desse gênero, seja de qualquer outro gênero. Você tem alguma familiaridade com Terra-Mar? Você já conhecia, Neto? Terra-Mar, pra mim, é daquelas histórias em que eu tive contato de ouvir muita gente falar sobre, mas a minha memória mais antiga do ciclo Terra-Mar é muito na época que a gente tinha exatamente esse surto de fantasia, né? Tolkien, aí os filmes do Senhor dos Anéis, e aí Harry Potter, né? Aquele boom de quando a gente era adolescente. Eu lembro de ler muito em revista sobre como o ciclo de Terra-Mar era uma grande aposta, porque era um texto muito importante, assim como o do Tolkien era e tal. Então, o meu contato é muito esse contato mais teórico pela fama dele do que ter lido alguma coisa propriamente. Aham. Até porque, diferente do Tolkien, ganhou aquela trilogia incrível que depois virou vários outros filmes e séries e tudo mais. Terra-Mar tem só uma adaptação, eu acho. Não, acho que tem um filme também, mas que saiu pra TV, uma coisa super obscura. E tem o filme do estúdio Ghibli, que foi dirigido pelo próprio filho do Miyazaki, que também foi um fracasso estrondoso. Então, não tem uma presença na cultura popular tão grande. Só quem realmente conhece um pouco mais sobre o gênero, que deve ter ouvido falar sobre as influências de Terra-Mar. É até natural não ter tido nenhuma adaptação, porque esse ciclo não segue a estruturinha de saga que a gente costuma conhecer. Aqui a gente tem 4 livros nesse ciclo. O primeiro, O Feiticeiro de Terra-Mar. O segundo, As Tumbas de Atuan, que saiu em 1970. A Última Margem, que fecharia a trilogia original, que saiu em 72. E aí temos o quarto livro, que é Terrano, que foi sair só em 1990. E cada um deles é completamente diferente do outro estruturalmente. O primeiro, o Feiticeiro de Terra-Mar, ele é uma fantasia um pouco mais tradicional, que ela conta a história do protagonista, o Ged. Ele é um jovem pastor de cabras que ele descobre que tem um tom inato com a magia. Ele é descoberto por um velho mago que é meio ermitão, meio que se esconde no meio das montanhas. Mas o Ged, o protagonista, fica tão animado com o potencial de aprender mais e mais e mais sobre magia, que ele acaba indo para a escola de magia que tem no centro do mundo fantástico de Terra-Mar, que é um grande arquipélago com várias ilhas. Daí Terra-Mar, que é majoritariamente tomado pelos oceanos. E lá nessa escola ele se desenvolve como um mago, acaba brincando um pouquinho demais com uma magia mais obscura, acaba se arrependendo gravemente por isso, e isso acaba se tornando um peso muito grande no desenvolvimento desse personagem, depois que ele se forma e vira um mago que vai vagando, tendo diferentes aventuras pelas ilhas de Terra-Mar. É um livro que é claramente pensado para leitores mais jovens, infanto-juvenil total, mas que não subestima o leitor. A gente está acostumado a livros infanto-juvenis que acabam tendo uma linguagem muito simplista, que é uma coisa um pouco mais até bobinha em muitos casos.
Mas aqui não, aqui a Le Guin, mesmo sendo um dos primeiros livros que ela publicou, dá pra sentir o domínio da língua que ela tem. São frases simples, mas muito econômicas. Ela não desperdiça nenhuma palavra. Toda palavra tá lá por um motivo. E a construção dos parágrafos também, você até nota algumas repetições de palavras que normalmente para um escritor é uma regra tácita de não repita a mesma palavra mais de uma vez em um parágrafo, mas aqui você vê que essas palavras estão lá repetidas porque ela quer martelar um conceito na cabeça da criança para ela não esquecer e não deixar passar que aquilo é importante, que acaba criando um ritmo muito gostoso de ler e que dá uma coisa que eu senti muita falta em outras obras de fantasia. A magia realmente tem um poder nesse mundo. Um poder que está muito associado às próprias palavras. Não sei se você leu Eragon, Neto. Sim, nossa, eu li. Foi parte da minha personalidade da adolescência. A minha também. Inclusive o trauma daquele final horroroso. Mas outro dia a gente consegue falar melhor de Eragon. Mas eu estou falando de Eragon porque em Eragon a magia também está muito associado à palavra. E eu acho que é uma influência direta de Terra-Mar. Que aqui a Le Guin brinca muito que a magia é muito parecido com o fazer artístico, a construção de significados, com algumas frases um pouco mais evocativas, um pouco mais vagas em alguns momentos. Você sente que tudo tem muito mais poder, muito mais grandioso e muito menos pirotécnico. Você não vai ver o Ged, por exemplo, lançando uma fireball do nada na cabeça do outro. Inclusive, os 4 livros, até um ponto que a Le Guin martela bastante nos pós-fácios que ela escreveu depois de vários anos, é que ela queria livros de fantasia que não tivessem guerras, que os conflitos não se resolvessem em batalhas épicas, como é no Senhor dos Anéis, por exemplo. Apesar dela amar Senhor dos Anéis, ela queria escrever uma história diferente de Senhor dos Anéis, que são conflitos que se resolvem muito mais internamente com os personagens. Mas enquanto Feiticeiro de Terra-Mar é essa historinha mais... uma aventura um pouco mais linear, episódica até, da juventude do protagonista, do Ged, que é até apresentado como o homem que se tornará o arquimago, o lendário Senhor dos Dragões e que fez um monte de coisa. As Tumbas de Atuan, que é o segundo livro, saiu em 1970, ela já é uma história um pouco mais contida, um pouco mais focada em uma única aventura. E também tem uma coisa que me chamou muita atenção, uma mudança de protagonista. Agora o Ged já é um adulto, ele já é um mago até bem respeitado, mas agora a gente está tomando a perspectiva da Tenar, que é ela é uma sacerdotisa máxima de uma ilha bem remota, que é regida por uma religião super obscura que segue a parte mais obscura mesmo da magia e que é regida por um rei que é muito focado em guerras e... enfim, é o reino do mal. E a Tenar, ela é a reencarnação de uma divindade. Ela tem que tomar conta das tumbas de Atuan, que é onde reside todo o poder das deidades adoradas naquela terra. E ela vive isolada, completamente protegida e aprisionada. Tem essa dualidade muito, muito legal dentro dessa estrutura social retrógrada e opressiva. E apesar dela ter esse lugar de poder dentro dessa sociedade, ela é muito, às vezes, vulnerabilizada por não poder escapar disso em muitos casos. E é com a chegada do Ged, que ele precisa recuperar um artefato dentro dessa sociedade, que ela acaba vendo algumas frestas para fora dessa sociedade tão fechada. É uma mudança muito, muito forte, que eu gostei bastante de ter encontrado nesses livros, de propósito narrativo dentro desse mundo fantástico. Enquanto que o primeiro é uma história tradicional de jornada do herói, de a responsabilidade que vem junto com o poder e a beleza e também o perigo de se ter poder nesse mundo, para uma visão mais antropológica, de querer discutir construções sociais,
sociais, de como o papel da mulher, mesmo aquela mulher com poder, é uma posição de submissão em muitos casos, e quais são os caminhos que essa mulher nessa posição teria para poder escapar desse contexto mais opressivo. E tudo isso dentro de uma história que é uma história de aventura, uma história fantástica, com magia, com um mundo que, nossa, é muito bem construído. Essa ilha, como a Le Guin, ela consegue ter gastar um pouquinho mais de tempo na construção, no desenvolvimento do cenário nesse livro, enquanto que no primeiro ela tem que ser muito econômica, porque o Ged acaba viajando por 20 mil ilhas. Aqui ela consegue gastar capítulos e capítulos e capítulos descrevendo como são essas tumbas, como elas são labirínticas, como é a relação da protagonista com esse cenário, e isso acaba enriquecendo muito a experiência da leitura. Certo, e parece até tramas que dá pra sair diretamente de um D&D da vida, né? Total. Onde a gente tem primeiro uma coisa mais tradicional, né, dos personagens descobrindo as suas habilidades, para depois necessariamente ter um objetivo, né? Uma missão ali, e os personagens interagindo nisso. E aí eu só fiquei com uma dúvida, né? Como é a distribuição de personagens? Ela é econômica, no sentido de, são poucos personagens que você precisa se preocupar, e aí ela aprofunda a psique dessa galera? Ou é uma gama maior de personagens e mais essas interações que vai conduzir essa história? No primeiro livro, os personagens que o Ged encontra pelo caminho são muitos, mas sempre muito econômicos. Acho que economia descreve muito bem o estilo de escrita da Le Guin nesse primeiro livro. Porque a cada aventurinha tem uma série de personagens que são relevantes para aquela história, mas que depois são completamente esquecidos. Apenas o Ged e apenas 2 ou 3 outros acabam sendo consistentes. Mas eu gosto muito de como, por exemplo, tem uma aventura em que um vilarejo está sendo ameaçado por uma doença, e o Ged precisa destruir uma ameaça para poder fazer com que essa doença não se espalhe mais. E em apenas um parágrafo, com contato com uma mãe que nem nome tem, você já consegue simpatizar e até se importar com aquela mãe que está com o filho de cama. Porque, no fim, o Ged consegue acabar com essa doença, mas o filho dessa mulher morre. E essa mulher, apesar de ser muito grata a ele por ele ter conseguido ajudar eles, joga na cara dele de que, mesmo você sendo tão poderoso, você não conseguiu salvar o meu filho. Esse lado mais cinza desse mundo fantástico é muito presente em todas as aventuras do Ged. Apesar de ser uma história bem simples, bem tradicional, do mago que é um herói, não é tão simples assim. Você nota bastante isso em todos os livros. É interessante, né? É um aprofundamento de que, por mais que tenha magia, não é como se tudo vai ser resolvido num passo de mágica. Sim, né? sim. Inclusive, muitas vezes a magia é muito usada em coisas mundanas e muito materiais. Por exemplo, os magos nesse mundo, eles viajam pelas ilhas oferecendo seus serviços à população. Esse serviço pode ser, eu vou fazer aqui um encantamento para proteger o seu filho de algumas doenças, ou vou fazer um encantamento aqui no seu barco de pesca para que os ventos sejam sempre mais favoráveis a eles. Eu vou fazer aqui um encantamento para sua rede para ela não quebrar tão frequentemente. São coisas muito pequenas, mas são muito relevantes para a sociedade. E aí os grandes feitos de magia, como por exemplo segurar um terremoto ou derrotar um dragão, aí são reservados para as lendas, que tem muitas lendas nesse mundo, ou para alguns clímax de algumas histórias. Falando em clímax, no terceiro livro, A Última Margem, a gente volta para uma história um pouco mais tradicional. Inclusive foi o que eu menos gostei, que foi a que mais me lembrou um livro que poderia ter saído hoje, por exemplo. A gente muda novamente de perspectiva, agora a gente não está nem com o Ged, nem com a Tenar. Agora a gente está com o Aren, o príncipe de uma ilha
bem longínqua, que vem até a escola de magia do centro de Terra-Mar para falar com o Arquimago, porque lá na terra dele a magia está acabando. As pessoas estão meio desnorteadas, as pessoas estão caindo numa depressão profunda, e isso está muito vinculado ao fim da magia, como se a vida e a magia estivessem sendo sugada da população. E o Arquimago, nesse livro, já é o Ged. Então, são vários anos depois dele ter recuperado aquele artefato lá com a Tenar lá das tumbas de Atuan. Ele teve várias outras aventuras, né, que são, nem são mencionadas, só são obviadas. E ele parte junto desse jovem para uma última aventura, onde eles têm que descobrir por que a magia tá acabando e como evitar disso acontecer, reverter isso de alguma forma. E segue uma estrutura natural, passa por vários portos para ver os resultados desse fim da magia, dessa decadência. Por exemplo, a quantidade de pessoas com barcos de escravos está muito maior, muitas mais tentativas de assassinato. Antigos magos que perderam a sua magia parecem desprezando o Ged por ele ter esse poder e até negando que ele de fato tem algum poder. É meio que uma forma da Legan brincar um pouco com a ideia de o que aconteceria com o mundo se a magia ou a capacidade de criar arte, que acaba sendo essa metáfora bem evidente, como é que isso afetaria as pessoas e o mundo. Já Terrano, e essa aqui acho que é o que me motivou mais a trazer esse livro aqui para o primeiro episódio. Ele foi lançado em 1990, são 18 anos de uma carreira de muito sucesso da Legan como escritora, que ela já é uma escritora renomada de ficção científica e de fantasia nesse ponto, mas que ela se sentia um pouco desconfortável com alguns pontos temáticos abordados em Terra-Mar nos 3 primeiros livros. Então ela resolveu retornar esse universo para contar uma história que amarrasse essas pontas soltas. E a maioria dessas pontas soltas tem muita relação com a protagonista feminina do segundo livro. Ela retoma a Tenar como protagonista, dessa vez um pouco mais velha, já com filhos que já saíram de casa, ela já viúva, ela já com uma vida atrás dela e se lembrando de toda a sua trajetória, desde que ela fugiu no fim do segundo livro com o Ged para as terras de Terra-Mar, fugindo daquele ambiente opressivo, daquela religião opressiva que ditou a infância dela, e a vida dela dentro dessa nova sociedade. Como ela, nas 2 ocasiões, ela sempre esteve à mercê de outros poderes. Ela nunca teve a oportunidade de ser ela mesma dona da sua própria vida, por mais que ela tentasse fugir dos ensinamentos de magia que o Ged e o mestre dele, que depois tomou conta dela, tentaram trazer para ela, fugindo da sua origem como estrangeira também, né, dentro dessa nova terra. Como mãe também, a Legan trabalha bastante a maternidade como, por um lado, uma posição de poder e também de vulnerabilidade por não ter controle sobre quem os filhos dela vão se tornar. Então é muito interessante ver como a Legan achou muito necessário retornar esse universo para tratar temas que fogem um pouquinho desses temas mais grandiloquentes de poder e o poder das palavras, da arte, da criação, para um tema um pouco mais intimista, até que isso até se reflete em como a Legan trabalha a própria narrativa, enquanto que nos 3 primeiros livros é uma narrativa um pouco mais destacada, um pouco mais descritiva da parte física, das ações. Em Terrano é muito psicológica a narrativa, a gente entra dentro da cabeça da Tenar para ver o mundo através dos olhos dela, inclusive tem até alguns pontos muito angustiantes que você sofre junto com a Tenar. Nem parece que faz parte da mesma série de livros. E também nem parece que foi feito para o mesmo público que os 3 primeiros livros. Eu vejo os 3 primeiros livros como livros muito atrativos para uma criança de 12 anos, de 13 anos, apesar do estranhamento com a forma da escrita que já está um pouquinho antiga. Em Terrano,
eu não vejo essas crianças, por um lado, entendendo e por outro, não vejo nem como muito adequado essa leitura para essas crianças, porque tem alguns pontos de violência muito gráfica e muito poderosas para trazer os pontos que a Legan quer trazer nesse livro. Eu acho que um paralelo bem legal seria com qualquer obra que o público cresce junto com o lançamento das obras. Resgatar alguma coisa que você assistia quando era criança e trazer uma versão um pouco mais madura que vai te fazer alguns questionamentos que você está fazendo agora a partir daquilo que você vivenciou vários anos atrás. Eu achei curioso que como a história parece que na verdade ela decorre num palco, né, que é Terra-Mar, e ela não tem medo de pular grandes períodos da história e só falar, gente, o que aconteceu nesses 20 anos aqui que vocês não viram, não importa. Eu quero contar essa faixa específica aqui de tempo. Aí depois ela pula mais 20 e fala, agora é isso aqui que eu vou contar. Ela nesse sentido, me lembra bastante até um pouco do que o próprio Tolkien fez, né? Que ele construiu todo um mundo, toda uma história, né? Uma história no sentido de passagem de tempo, de eras, e aí ele para em momentos específicos e vai contar, nesse momento específico é essa história que vocês vão acompanhar e é isso. O que veio antes e o que veio depois são histórias desse mundo e não é pro leitor, é pros personagens. Sim, nossa, total. Né? O Tolkien tem uma perspectiva muito historicista, né? Primeiro é a história desse mundo e depois, deixa eu contar as histórias aqui nesse meio, deixa eu rechear essa linha do tempo que eu montei. Aqui é um pouquinho diferente, tá? A Legan, ela criou um rascunho desse mundo, um mapa e tudo mais. E aí depois ela foi contando histórias e aí a partir dessas histórias ela foi criando os detalhes desse mundo. Inclusive depois de Terrano, ela ainda escreveu 2 livros para concluir a saga. E aí, para esses 2 últimos livros, ela detalhou um pouco mais o mundo no estilo mais do Tolkien. Mas eu concordo plenamente com você. Ela não trata Terra-Mar como uma franquia, que hoje em dia um livro de fantasia já é vendido como o começo de uma trilogia ou uma potencial adaptação para um filme ou para um seriado. Legan não. Legan queria contar uma história, então ela escreveu um livro nesse contexto. Quando ela terminou o 3º livro, ela falou, não, essa daqui é a trilogia, tá ótimo. Não, acho que cabe mais uma história. Não, agora sim, esse daqui é o último. Alguns anos depois ela pensa, não, tem mais coisa pra contar. Então ela é muito mais guiada pela vontade de contar uma história do que necessariamente explorar um mundo que já existia. Interessante. É uma perspectiva que deveria ser o mais comum da gente ver, né? Mas hoje o que a gente tem é o popular esquema de pirâmide, né? Você já lê um livro sabendo que vai ter spin-off, vai ter uma trilogia que pode virar 5 livros, que pode virar 7, tudo dependendo e atrelado muito à popularidade. Claro. Né? E não dá pra dizer que isso é uma coisa ruim, até porque, primeiro, que a Legan é de outra época, sobreviver como escritor naquela época era uma questão materialmente muito diferente. Hoje em dia, se você conseguir um contrato que te garante uma trilogia, você tem que pegar, porque sobreviver como escritor é muito complicado hoje em dia mesmo. E a forma como as próprias editoras querem publicar histórias assim mudou completamente. É muito arriscado você lançar um novo livro se você não tem garantia de que vai garantir outras vendas no futuro, né? Então, comercialmente, a forma como a gente experiencia essas histórias hoje em dia tem uma influência muito grande, até grande demais, na minha opinião. Até o próprio consumo, né? O leitor, ele tá muito acostumado com narrativas que vão ser muito do Tolkien, né? Vão ser muito de Harry Potter, que são coisas que são vários livros, em que você vai ficar imerso, vai ficar naquilo muito tempo. Então tem até uma expectativa, né, do leitor de acompanhar isso por mais tempo. E uma promessa, né? Você vai começar aqui, mas lá no final vai ter uma recompensa, que é você concluir isso tudo. Aqui em Terra-Mar não tem isso. Terra-Mar
lê o primeiro aqui, tem várias histórias, aí depois tem um salto temporal, aí tem outra história com outra perspectiva, depois outro salto temporal, o Ged já tá velho, você perdeu várias aventuras que ele teve, mas você tem que focar agora nessa última aventura aqui. Até refrescante, mesmo sendo livros mais antigos, você ter uma história fantástica contada desse jeito. É uma outra perspectiva mesmo. E claro, é permitido porque a Legan era quem era, né? Tanto a época quanto até essa obra que ela lançou em 1990, era permitido porque ela já tinha um grande renome no mercado editorial. Como considerações finais, recomendar muito mesmo a leitura para qualquer pessoa que goste minimamente de fantasia, de alta fantasia ou de boas histórias no geral, porque tem alguns momentos muito especiais mesmo nesse livro e a prosa da Legan é fantástica. Ela foi publicada, acho que todos os livros foram publicados pela editora Morro Branco aqui no Brasil. A tradutora é a Reci Regina Candiani. Eu li em inglês, o selinho de babaca aqui, mas dando uma pesquisadinha, a Reci, ela é tradutora de várias escritoras que tem uma prosa muito boa, então ela deve ser uma pessoa muito competente para pegar o trabalho da Ursula também. Por exemplo, ela traduz a Octavia Butler, a Margaret Atwood, a Judith Butler também. Então, acho que a Reci deve ser a pessoa ideal para traduzir essas obras para português. Então, vai sem medo, pode começar pelo Feiticeiro de Terra-Mar mesmo, que você não vai se arrepender. Irei colocar no meu radar. Então, isso foi o Ciclo de Terra-Mar. Bom, Neto, agora que o pessoal já sentiu um pouquinho qual é a proposta desse podcast, eu queria aproveitar esse primeiro episódio pra gente também poder expressar um pouquinho por que demônios produzir um podcast sobre narrativa em pleno 2024. Qual é a motivação da gente sentar nossa bunda aqui no meio de uma semana que você tá trabalhando, eu tô trabalhando, para começar a falar sobre histórias e querer compartilhar isso com o pessoal? É complicado porque a gente precisa pensar muito, acho que no momento que a gente está de mundo, assim, sabe? Para mim, principalmente, eu acho que esse desejo, ele nasce muito da gente questionar um pouco o próprio termo que a gente usa sobre consumo, né? Do tipo, vamos consumir enquanto produto, e é sempre as coisas atualmente eu sinto que elas são quase um checklist, né? Você precisa consumir uma lista obrigatória desses filmes que estão sendo falados, ou desses livros, ou desses quadrinhos, etc. E a gente tem, apesar de estar no momento em que a gente tem tanto acesso a diversos tipos de obra e diversos tipos de narrativa, diversos tipos de construção de histórias, eu sinto que a gente consome, mas não debate sobre esses assuntos, né? A gente está simplesmente absorvendo aquilo e não está, muitas vezes, tendo esse momento de troca, em que a gente tem a oportunidade de conversar com um amigo, sentar e destrinchar o porquê algo mexe com a gente daquela maneira, né? Por que por exemplo, pegando o exemplo de hoje, né? Por que mangás necessariamente sobre comida são histórias que me cativam, né? Constroem narrativas que eu acho cativante e conversam comigo num ambiente muito pessoal, né? Por que isso, né? Enquanto que a gente tem muita coisa que a gente passa batido e não consegue, às vezes, nem verbalizar o motivo desse apreço por determinadas histórias. Então, eu acho que é um bom momento, né, com todo esse acesso que a gente possui hoje, da gente ter um espaço para poder conversar e para poder falar sobre esses aspectos que brilham os nossos olhos em coisas que muitas vezes são simples, como um mangá de culinária, um livro, né, mais infanto-juvenil. Para mim, acho que acaba tocando nesse lugar. Porque a gente acaba caindo muito na armadilha de eu gosto, sempre gostei, e tá, para mim isso tá bom. E realmente, pode estar bom, mas eu sempre senti muito prazer em
me perguntar por que eu gostei e por que eu não gostei muitas vezes de alguma coisa. Como isso foi construído para que eu chegasse nessa conclusão. Se é uma coisa da obra, se é uma coisa minha, se é uma coisa do momento, porque tem isso também. A gente entra em contato com algumas obras em que a gente é totalmente repelido no primeiro momento, mas depois a gente volta a elas e, putz, a gente ama, a gente não entende por que da primeira vez a gente não conseguiu gostar. E o contrário também, obras que a gente amava anos atrás, que se você for ver hoje, você vai sentir até um pouquinho de vergonhinha. Então, é bem o que você falou, a gente ter esse momento de sentar, pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente tá consumindo de forma tão vertiginosa hoje em dia, e tentar saber um pouquinho mais sobre isso e sobre nós mesmos, porque acho que o principal papel de uma obra de arte, uma obra cultural, e aqui falando arte no sentido mais liberal possível, tá, gente? A gente tem uma relação muito altiva da arte como aquela coisa inalcançável, aquela coisa admirável, sendo que arte pode ser um mangá de culinária, pode ser um livro de fantasia, infanto-juvenil, pode ser coisas muito pequenas no nosso dia a dia que nos tocam e nos fazem pensar, principalmente. E acho que é isso que nos falta, ter esse momento de sentar, pensar e verbalizar esses pensamentos de alguma forma. E eu sinto que as redes sociais, principalmente, aí, né, é uma percepção muito pessoal, mas eu acho que a gente passa por um momento em que parece que você gostar das coisas é quase meio cringe, né? Tipo, você não pode falar sobre isso nas redes sociais, você não pode, né, falar sobre como algo te tocou, ou Tipo, parece que esse espaço ele foi um pouco tolhido por um cinismo nos últimos anos. Você tem que ser meio blasé, meio indiferente, porque você não pode ser emocionado. Se você ser emocionado, significa que você é vulnerável de alguma forma e, putz, se você gosta disso, dessa forma, acho que a gente tem que lutar um pouquinho contra isso também, porque é totalmente válido você gostar do... Claro, acho que também é bom a gente aproveitar isso pra gente se perguntar também por que a gente gosta, mas nunca com o objetivo de deixar de gostar, e sim, às vezes, até aprofundar o apreço por aquilo que a gente gosta. Encontrar outras obras que às vezes podem ser diametralmente opostas, mas que tenham ali um elemento que te faz se interessar por aquilo, né? Combater esse cinismo que a gente tem hoje de eu gosto, mas é um guilty pleasure. Eu gosto, mas eu quero gostar escondidinho aqui, sabe? É meio tentar também trazer essa conversa para um espaço em que, né, a gente vai ter contato com outras pessoas que vão conversar com a gente, né, que vão trazer as suas perspectivas, porque gostar das coisas faz parte intrinsecamente da nossa personalidade, né? O que a gente vai gostar e o que a gente não gostar, e os elementos dessas coisas acabam dando meio que uma impressão de quem a gente é, né? Dessa construção da nossa persona. Não, completamente. E, inclusive, até aproveitar para convidar você que está ouvindo, manda e-mail, manda comentário, manda algum tweet, alguma mensagem direta sobre as obras que a gente está comentando aqui e sobre outras que você gostaria que a gente comentasse, trazendo sua perspectiva, porque acho que é o principal objetivo da gente publicar esse podcast, não ser só uma call no Discord que a gente faz semanalmente entre a gente e ficar entre a gente, é chamar mais gente para participar desse papo. E também, talvez um ponto mais megalomaníaco da nossa parte, talvez incentivar mais pessoas a terem essa perspectiva também mais ativa com as histórias que elas consomem, também com um pezinho atrás com essa palavra, mas... A palavra consumir é muito estranha, né? Consumir é como um bolinho, eu estou devorando, e também está muito voltada a uma lógica material, econômica, e vincular a cultura a isso é muito complicado. Mas, e eu gostaria muito de trazer esse ponto mais vezes aqui nesse podcast,
infelizmente está muito vinculada à produção cultural hoje em dia. A gente está numa sociedade de consumo, vai ser inevitável. A gente pode até adotar a palavra consumo por falta de um sinônimo. Outro motivo que me motiva bastante a sentar aqui para gravar esse podcast é querer explorar um pouquinho mais a narrativa como uma coisa transmídia, como a narrativa se manifesta em diferentes expressões culturais. Que a gente está muito acostumado a falar de narrativa, vinculado muito a livros, em grande parte também a cinema, mas tem outras formas de se construir narrativas que não são mais ou menos válidas, mas são diferentes e peculiares e que muitas vezes a gente não pensa tanto. Videogames, por exemplo, e não no sentido mais cinematográfico que alguns jogos adotaram nos últimos anos. Há diferentes formas de se contar histórias em plataformas interativas, então eu queria esse espaço também para falar um pouquinho sobre esses jeitos diferentes de se contar histórias. É muito importante a gente dar uma desengessada nesses termos, né? Porque às vezes a gente solidifica o termo de um jeito e passa a vida toda replicando alguma coisa sem necessariamente pensar sobre aquele termo. Nossa, né? total. E claro, a gente tá vindo aqui também com as nossas perspectivas solidificadas. A gente, tanto o Neto quanto eu, já estamos na casa dos 30 anos. Nos consideramos jovens, segundo algumas teorias geracionais. Somos pós-adolescentes ainda, porque vamos viver até os 150 anos, trabalhando até os 140, mas não significa que a gente não tenha alguns preconceitos, algumas ideias pré-definidas que podem e devem ser combatidas. Nós não estamos aqui na posição de professores, nós estamos no meio da sala de aula com vocês. Sempre que vocês quiserem debater alguma coisa, criticar alguma coisa, também é para isso que a gente está aqui. É sempre legal reforçar isso. Tipo, a gente tem nosso background e aí, obviamente, a gente tem informações diferentes. Eu acabei, né, fazendo uma coisa muito mais de exatas e só nos últimos anos entrei numa formação muito mais editorial. Então fui estudar bastante editoração de quadrinhos, de livros, etc. Mas a ideia é que seja uma conversa mesmo, né? Não um livro acadêmico sobre o que é narrativa e como isso se enquadra para aquela obra em específico que a gente está conversando sobre. Exato. Eu, pessoalmente, sou formado em estudos literários, mas isso faz já 2 milênios. Meu caminho profissional é bem diferente daquilo que eu estudei. Então esse podcast também acaba sendo um espacinho para retomar algumas coisinhas que eu aprendi lá atrás. Também aproveitar para estudar algumas coisas sempre que eu achar necessário e divertido fazer para trazer aqui para o podcast também. Mas o foco principal é falar sobre coisas que eu gosto, que eu tenho paixão e compartilhar essa paixão também com outras pessoas que também têm ela. Sempre fica mais divertido quando a gente compartilha. Nossa, demais. Mesmo quando a gente passa algumas raivas, são umas raivas saudáveis. Sim, com certeza. Então é isso, Neto. Acho que para um primeiro episódio tá excelente. Aqui, eu confesso, confessionário de bastidores. Já é a segunda vez que a gente grava esse primeiro episódio. Tá sendo uma experiência nova, tanto pro Neto quanto para mim, a gravação de podcast no geral. Então, convido vocês a participar dessa evolução nossa também. Feedbacks são sempre bem-vindos. Mas, principalmente, espero que vocês gostem de acompanhar a gente por essas diferentes obras, que a gente está bem animado com esse projeto. E abrindo um pouco das ideias, a gente vai ter esse formato como vocês estão ouvindo hoje, né? Boa. Mas a gente vai trazer indicações e depois vai debater algum assunto, seja uma notícia, seja um tópico, né, que os dois passaram por ele, querem debater aqui nesse espaço. Mas a gente também quer ter outros formatos, então os dois debatendo sobre uma mesma obra em algum momento, partilhando alguma obra, né, seja um livro, seja um filme, depois trazendo aqui para conversar. Então a ideia é que a gente consiga fazer esse bem bolado aí de vários formatinhos diferentes. Isso aí. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Por favor, nos sigam nas redes sociais para comentar o que vocês acharam desse primeiro e dos próximos episódios. Eu estou no Twitter, atual X, não, @Hreter, HRTR.
E você, Neto? Eu também estou, infelizmente, no Twitter, no @joneto. Então também sigam lá, a gente conversa. Quero receber principalmente indicações. Quero sair da minha zona de conforto. Então é isso, encerramos nosso primeiro episódio do Isto é Tudo Narrativa. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.